Agora a gente vai dar início aqui ao painel de política de investimentos, o que esperar para 2026, é o que todo mundo quer saber aqui. E aí eu estou com o Guilherme Benites e o Rafael Santoro. É um prazer imenso estar com essas figuras aqui tão ilustres. Para mim é uma grande honra. E aí a gente vai começar aqui com uma apresentação do Guilherme Benites, e aí vamos ouvir aqui o que ele tem para dizer. Obrigado, Stephanie. Obrigado a todos aí. Eu estou claramente tentando acertar aqui o meu background e também claramente não estou conseguindo, né? Não sei o que aconteceu aqui. Ele estava funcionando até agora, mas vamos assim mesmo. Pelo menos a minha tela, a minha parede aqui atrás, ela é laranja também, então vai ficar mais ou menos no mesmo tom. Obrigado aí a todos, né, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Um prazer ainda maior estar aqui com a Stephanie e com o Rafael, né? Que são pessoas que são, né, felizmente do nosso convívio aí, são pessoas que eu admiro muito profissional e pessoalmente. Foi muito legal a apresentação anterior, né? É legal a gente ouvir, né, quando o pessoal fala um pouco mais de cases, assim, acho que é super interessante, porque não é muito, talvez, o nosso dia a dia, né? A gente acaba falando mais de macroalocação, que é para onde a gente vai aqui, né? E faço aqui também minha menção honrosa ao fato de o Osley ter deixado a apresentação um pouco mais tranquila, especialmente lá no tema track and field, né, Osley? Eu acho que foi um bom comentário lá que você falou. Mas legal, gente. Acho que a ideia aqui é a gente falar rapidamente, né, sobre. Eu fiz uma apresentação de 3 slides aqui, super simples, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da política. Aí depois eu passo aqui a bola ao meu colega Rafael. E aí a gente entra nas discussões, né, que eu acho que são mais interessantes, né? Bom, eu definitivamente não me acertei aqui com a questão do papel de parede, mas beleza, vamos assim mesmo. Vou colocar aqui a minha apresentação. Gui, se É, quiser é, é, tirar o Tônio de fundo, não tem problema não. Pode deixar talvez rádio. seja uma ideia melhor. Deixa eu pensar aqui o que a gente faz. Adjust background, none. Talvez uma assim. Não sei se é a janela aqui atrás também que tá atrapalhando. Enfim, Não, dá o, para te ver melhor dá para ver agora. melhor, né? Eu acho que o Zoom não Sim. colaborou muito com a nossa apresentação aqui hoje. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui na tela, né, essa apresentaçãozinha rápida aqui que eu fiz pra gente. É, Ela é mais um guia, né, para nossa discussão aqui, tá? E como eu disse, né, acho que também nada muito diferente do que vocês já estão acostumados, né? Então, em primeiro lugar, eu só queria falar, né, rapidamente aí de que esses últimos anos, né, a gente acompanhou uma redução de risco muito importante nos portfólios, né? Isso também, de novo, não é novidade para ninguém, acho que é um tema que a gente já vem falando há algum tempo, né? Mas acho que o legal aqui, até para a gente tentar manter um pouco a fluidez aí das apresentações do evento, é concatenar isso com o que o André e o Calete estavam falando, né, sobre a questão do juro real, né? E aqui eu faço um pouco de coro a eles, porque a gente também acredita, né, que o juro real vai cair, né? A gente não sabe exatamente como esse juro real vai cair, né? Se ele vai cair porque o juro nominal caiu e a inflação ficou no lugar dela, ou se ele vai cair porque o juro nominal ficou alto e a inflação subiu muito, né? Mas por alguma dessas razões, né, a gente não tem dúvida de que esse juro real vai cair. Só que isso é certamente alguma coisa muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Na realidade, nos últimos anos, né, quando a gente pega principalmente de 2020 em diante, a gente viu uma situação ao contrário. A gente vê uma janela de tempo em que o juro real vem abrindo ano a ano, né? Então ele vem subindo. À medida que o juro real vem subindo, o que a gente vê como comportamento básico dos investidores? O pessoal vai saindo do risco, né, que obviamente vai perdendo valor enquanto o juro real sobe, e vai ficando mais concentrado na renda fixa. Então, a alocação que a gente tem hoje, né, dos fundos de pensão aqui que a gente acompanha, que está aí na tela, né, separada para o segmento, ela mostra isso de maneira muito clara, né? A renda fixa veio ganhando muito espaço, né? E as outras classes de ativos vieram perdendo. Então, quer dizer, a gente está num contexto em que a gente vai discutir a alocação para 2026, né? E o nosso principal driver para alocação sempre vai ser o que a gente acha aqui do juro real.
né? 26, talvez a gente já tenha uma pista um pouco melhor, né? Lá para frente a gente já tem algumas dúvidas a mais, tá? E é assim que eu queria continuar aqui a apresentação. Então, em segundo lugar, né? Macroalocação. Basicamente aqui é um jogo de fazer caixinhas, né? A gente precisa somar 100, né? A questão é como dispor essas caixinhas. E as reflexões que a gente vê aqui, né? São as triviais, né? Assim, então, em primeiro lugar, né? A gente não está aqui para buscar o maior retorno possível, né? Na realidade, a gente está aqui para, dentro de uma carteira balanceada, entregar aquilo que a gente combinou com o nosso participante, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E é o ponto mais relevante, né? Assim, a gente precisa estar ciente, né? De que a gente não precisa do maior retorno, a gente precisa do retorno que leve o nosso plano, né? O nosso perfil para aquela meta que a gente estabeleceu e em geral, né, assim, especialmente no ambiente aqui que a gente está falando, a gente tá falando de entidades, né, que normalmente estão pensando em metas de salários lá na frente, né, e eu acho que a gente sempre tem que se apegar a isso, tá? A gente não pode esquecer da diversificação, principalmente num momento, né, em que a gente está numa concentração de renda fixa muito, muito, muito grande, tá? A gente não pode esquecer do quanto é importante definir a macroalocação, né? Vocês com certeza aí já viram milhares de vezes aqueles estudos que mostram que 90% do retorno de longo prazo é explicado pela macroalocação, muito mais do que você fazer um picking, né, de gestores ou uma alocação tática, né? E a questão aqui, né, que a gente acha que sempre é possível você ajustar a macroalocação, né, no curto prazo, sem perder de vista o longo, né? Então, eu acho que esses são os principais ingredientes aí que a gente usaria, né, para pensar na definição da política, tá? E olhando especificamente para o ano que vem, tá? Esse gráfico, inclusive, assim, ele ficou velho, né? Eu botei esse gráfico aqui. Se a gente pegar o gráfico atual, ele está um pouco pior do que isso até. Vocês estão reparando, né? Essa semana é uma semana que está um pouco complicada aí no mercado, sobretudo em termos de taxa. A gente tem visto as taxas subirem bastante, tá? Mas fundamentalmente, gente, acho que assim, aqui o grande ponto, né? Por mais que acertar a vírgula, é pensar um pouco em tendência. Como a gente veio falando, né, a gente viu ao longo dos últimos anos uma trajetória ascendente do juro real, né? Então, esse ano, especificamente, né, vamos pensar o que está acontecendo esse ano. A gente deve terminar o ano com uma Selic de 15. Isso vai fazer com que o CDI acumulado em 2025 seja algo ao redor aí de 14,3, 14,4, contra uma inflação, né? Que aí vai depender um pouco do gestor que vocês estão olhando, do Focus, né, ou do economista, mas é uma inflação que deve ficar aí em algum lugar entre 4,5 e 5, né, para dar uma margem aí grande para ela. Então a gente tem um juro de 14 e pouco contra uma inflação de 4 e pouco. A gente está falando aí de um juro real da ordem de 9, né? Então esse ano foi um ano de juro real muito elevado, tá? Só que a grande questão é que a gente olha para o ano que vem e aparentemente a gente tem uma situação muito parecida, né? Por quê? De acordo com as curvas de mercado, né? E essa aqui é a curva Selic de uns dias atrás, né? A gente tem uma situação em que a gente termina o ano de 2025 a 15% ao ano e a gente termina o ano de 2026 a algum lugar perto de 12,5%. Se a gente pegar a curva mais recente, esse 12,5 já virou 13, né? O 13 até facilita a minha conta, se for o caso, porque a gente está falando de começar em 15 e terminar em 13, e a média é 14 praticamente, né? Então, de novo, a gente está falando de um juro real, desculpa, de um juro, né, de um CDI bastante elevado. Ao passo que, quando a gente olha para a inflação, a gente ainda não está na meta, né? Mas a verdade é que, de certa maneira, o mercado hoje tem bastante convicção de que essa inflação ela está num ambiente controlado. Não chegou no 3, né? Mas está num ambiente bastante controlado. A gente tem uma expectativa aí para o ano que vem de alguma coisa ao redor de 4,3, tá? Quando a gente combina essas duas questões, né? E aí essa tela que eu fiz aqui, a gente está falando de um juro provável aí no ano que vem da ordem de 13,5, né? Com uma inflação na casa de 4,3. Ou seja, de novo, né? A gente resgata aí um juro real perto de 9, né? Fazer a conta direitinho, isso aí vai dar, sei lá, 8,8. Enfim, mas acho que é muito pouco provável que a gente acerte com tanta antecedência, né? Essas vírgulas, né, de juros e inflação. Então a gente está falando aí de um juro real de novo na casa de 9 em 2026. Então, sem querer discordar, né? Porque a gente de fato concorda com os meus colegas que apresentaram aí a visão deles de bolsa, eu acho que o juro real de fato vai cair. A grande questão é que não parece que isso vai acontecer em 2026.
Em 2026 ele pode até começar a trajetória de queda, né? Mas a realidade é que 2026 ainda parece ser um ano de juro real bastante elevado, tá? E isso acaba nos dando talvez uma oportunidade, e acho que esse é o nosso principal ponto aqui. Isso nos dá uma oportunidade de sabemos que 2026 tende a ser um ano um pouco mais volátil por conta das questões eleitorais, né? Eu acho que, assim, eu adoraria saber qual é quem ganha a eleição, né? Qual é o resultado final da eleição, mas a realidade é que hoje a gente não sabe nem quem são os candidatos, né? Essa é a verdade, né? Pode-se especular? Sem dúvida, né? A gente pode especular, pode imaginar cenários, a gente pode imaginar de tudo um pouco. Mas a realidade é que a gente hoje tem muito pouco, né, conhecimento sobre a questão eleitoral. Então, é natural que a gente imagine, né, que você não vai ter uma linha reta de hoje até a eleição, né? Não vai acontecer de eu falar assim, olha, fulano vai ganhar, beleza, né? E aí a gente vai caminhando, né, passo a passo, lentamente para essa vitória. Não vai ser isso, né? Provavelmente vai ter momentos em que parece que fulano vai ganhar, mas na semana seguinte Beltrano começa a ganhar um pouco mais de força, né? De repente aparece um ciclano que a gente nem imaginava que existia. Então, é natural que em anos eleitorais a gente tenha uma volatilidade um pouco maior em todas as classes de ativos, né? E acho que a gente não tem que lutar contra isso. A grande questão, né, que nos parece interessante para o ano que vem é que a gente tem sim um ano volátil, mas tem um ano em que a gente não tem uma obrigação tão absurda, né, de correr para o risco logo no início do ano, tá? Então, assim, a gente entende que as alocações para o ano que vem, elas tendem a ser alocações que privilegiam, né, uma situação muito parecida com a situação que a gente tem hoje, que é uma alocação um pouco mais conservadora, né, e majoritariamente em renda fixa, com algumas possibilidades de você ir buscando outras classes de ativos ao longo do tempo, né? E que é um pouco do que a gente tenta resumir aqui nesse cenário alternativo. Ao passo que o cenário base, né, é um cenário em que o juro é muito elevado, né, a gente entende que é prudente traçar uns cenários alternativos. Por quê? Bom, porque primeiro que a gente pode errar o cenário, né? Segundo que não há muita dúvida, né, de que a gente tem que pensar em 2026, mas a gente não pode esquecer que depois de 2026 vai ter 2027 e a gente vai precisar montar uma alocação para 2027, né? Então, assim, é conveniente, pensando que a gente é investidor de longo prazo, a gente ir ao longo de 2026 pensando no que vai ser também 2027, né? E o 2027, como a gente falou, né, ele é um ano em que possivelmente o juro real começa a ser bem mais baixo, consideravelmente mais baixo, né? Seja por uma razão, seja por outra, tá? Então, assim, a nossa visão tracemos um cenário base para a construção da política de investimentos, que é um cenário, né, que tem um juro real alto e que exige de nós, né, uma tomada de risco bastante controlada, não precisa correr para o risco nesse momento, mas tracemos também alguns cenários alternativos, né, talvez um cenário pessimista, um cenário otimista, que nos dê essa visão de um juro real mais baixo, seja pelo motivo certo, seja pelo motivo errado, né? O motivo certo pensando em que o juro cedeu, o motivo errado pensando que a inflação subiu muito, né? E essa combinação pode nos dar aí algumas guias para onde a gente vai, né? Então, a gente tem um plano de voo, né, pro céu sem turbulência, né? Mas talvez seja conveniente também a gente ter um plano de voo em que a gente precise desviar um pouco a nossa rota aí ao longo do tempo, tá? Para fechar, a gente fez aqui só um resuminho, né, das classes de ativos, mas pensando não na nossa visão no sentido, olha, eu gosto mais disso ou gosto menos daquilo, pensando mais no sentido de a gente entende que olhando para as classes de ativos hoje e olhando para as classes de ativos, né, para a política do ano que vem, o que aumenta e o que diminui, né? Então, a gente tem aí uma percepção de que a gente pode ter mais espaço para a parte de renda fixa ativa, né? Seja pré, seja NTNB ou algum gestor que possa fazer tudo isso um pouco, porque a gente realmente imagina que essa questão de curva de juros, né, ela tem muito para mudar ao longo do ano que vem, então acho que aqui tem muita oportunidade, tá? E a gente também acha, né, acho que a gente faz um pouco de coro aí com os meus antecessores, né? A gente também acha que a bolsa tem muito espaço, né? Eu gosto, né? Assim, acho que algumas pessoas aqui já devem ter me ouvido falar isso 20 vezes, mas assim, eu gosto sempre de lembrar que no final de 2019, né? Ou seja, 6 anos atrás, quando foi aprovada a reforma da Previdência, a Bolsa bateu 120 mil pontos, né? Então, assim, a gente olha hoje a Bolsa a 141, né? Ela até pode estar muito próxima ao recorde nominal dela, mas em termos de preço, ela está muito longe do que ela deveria estar, né? Assim, poxa,
em 6 anos, ela ter conseguido aí subir nem 20% é muito, muito pouco, né? Perto de onde ela deveria estar, tá? Como pontos de atenção, né? De novo, aí a gente coloca aí a questão do crédito, né? Assim, a gente está não necessariamente desconfortável, né, com as empresas em si, né? Acho que até o pessoal comentou, né? Assim, pô, se uma empresa passa e incólume a esse cenário, né, que a gente está vivendo hoje, né? Talvez realmente essa empresa é uma empresa que vai durar muito. Mas a questão, né, que nos incomoda um pouco, né, e acho que muitos de vocês sabem disso também, é o tamanho do spread de crédito, né? A gente acha que esses spreads são muito amassados, né? E aí a gente começa, né, assim, uma coisa que eu gosto muito quando é a meu favor, né? Mas eu desgosto muito quando ela é contra, é a questão de assimetria, né? Então, assim, o crédito a gente hoje vê e fala, bom, deu tudo certo, eu ganhei CDI mais 0,8, né? Deu tudo errado, aí eu tenho muito problema pela frente. Então, eu acho que o crédito, né, ao contrário da bolsa, acho que a bolsa tem uma simetria muito positiva para a gente, né? Algumas taxas de juros também, né? Mas o crédito está com uma simetria razoavelmente negativa, né? Esse é o tipo do ativo que hoje eu ficaria com um pouco mais de cuidado. Tá? Alternativos a gente também vê aí com um pouco mais de pé atrás, muito mais por conta da iliquidez, né, do que qualquer outra coisa. Não que a gente desgoste, mas é que nesse momento, né, com a volatilidade que vem pela frente, talvez, né, ter a mobilidade, né, de sair de uma classe e ir para outra e mudar a alocação seja mais importante do que travar o patrimônio por muito tempo, tá? Com isso, acho que deu aqui meus 15 minutos, eu encerro, né? Vou devolver a palavra aí para Stephanie e aí na sequência para o Rafael e a gente vai para a questão do. Aliás, antes disso eu preciso derrubar aqui a minha tela, stop share, pronto. E aí a gente vai para a questão das discussões. Muito legal, Gui. Realmente, com o juros real projetado em torno de 9% e o cenário base favorecendo estratégias defensivas e alocações mais robustas em renda fixa, especialmente indexados à inflação e duration longa, a gente tem que pensar mesmo ali também em alternativos diante assim dessa possibilidade de cortes mais acelerados na Selic ou mesmo choques inflacionários ali, porque isso exige uma flexibilidade na política de investimentos e considerar também ajustes táticos e diversificação aí para mitigar esses riscos. Agora a gente vai ver a visão do Rafael Santoro aqui para a política de investimentos, o que esperar para 2026. O Rafael Santoro, eu acho que vocês conhecem também aí, ele é da Towers, tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado. Vou passar a palavra para ele. Bom dia. Obrigado, Stephanie, pela passagem aqui agora da palavra. Obrigado aí, Guilherme, pela apresentação. Obrigado a Pepe pelo convite. Muito bom aí, parabéns pelo evento, tem sido ótimo. E eu acho que é importante a gente discutir ter essa visão geral de mercado, né? O grande desafio que a gente vê agora para os fundos de pensão é a construção da política de investimento para 26. Não é um cenário fácil, assim, um cenário que, apesar de todo mundo, eu também acho que a gente vai ter redução de juros, tudo, mas é uma questão que a gente ainda tem muita volatilidade no meio. Então, eu acho que isso traz um pouco de desafio, até uma questão de postura da gente em termos de fundos de pensão. A gente, ao invés de tentar olhar ou se preocupar e tentar tomar ações de muito curto prazo, a gente tem uma visão de um pouco mais de longo prazo e uma visão mais estratégica, efetivamente. A visão tática, aí, eu acho que os gestores têm se posicionado, têm se colocado de forma bastante boa, ali, positiva, alguns mais ativos, outros menos ativos, mas a gente, de certa forma, gestor do fundo de pensão, olhar a parte mais estratégica de longo prazo, né? Eu fiz também uma apresentaçãozinha super simples aqui, rápida, mais para a gente trazer algumas ideias. E eu quis trazer também um pouco do que a gente vê lá fora. Assim, a gente tem um grupo que estuda os asset owners, assim, grandes investidores, e aí se incluem os fundos de pensão de forma geral. E eu trouxe um resumo dessa pesquisa, do que eles fazem. Na verdade, só os principais pontos de desafio. Acho que isso é legal para a gente pensar o que se aplica aqui, o que não se aplica. E a ideia é a gente falar um pouquinho também disso. Deixa eu compartilhar aqui minha. Já estão vendo aí? Se acho que já estiver vendo, eu. Agora sim, Bom, Rafael.
certinho. Tá, obrigado. Bom, só um pouco de cenário, a gente acho que nada muito diferente, né? A gente olha aqui Brasil e eu não vou entrar muito, a gente não é nem uma consultoria de economia, assim, mas o que a gente tem contato aqui a gente usa muitas tendências, fala com gestores e do que a gente tem visto é muita incerteza, muita volatilidade. O mercado aqui no Brasil, a gente tem essa expectativa forte de redução de corte das curvas de juros, mas existe ali uma incerteza grande, uma expectativa grande em relação a como é que o governo atual, que na verdade é quase mais um ano aí praticamente de governo, vai, e a gente já sabe qual é a visão dele em relação a essa questão de ajustes fiscais. Como é que ele consegue conduzir isso até o fim do ano de 26? Como é que vai se definir o cenário para um novo governo, ou com a mesmo mantendo o atual, ou um novo governo para a partir de 27? Então, a gente tem uma atenção grande aí no Brasil, aqui para o Brasil, em relação a isso. Existe ainda um risco que a gente olha grande ali fiscal ali, então acho que isso é um ponto que ainda chama atenção. E essa manutenção não, mas essa ancoragem ali dos juros ainda no nível alto, como o Guilherme comentou, assim, apesar até da redução que a gente espera, ele se mantém num nível alto ainda por mais algum tempo. E ele já vem num nível alto durante muito tempo. Então, acho que esse é um ponto que para a gente chama muita atenção, assim, preocupação, o impacto disso na economia real. A gente vê isso, foi falado aqui também na palestra anterior, em relação a impacto em agro, tudo. O quanto isso pode impactar as empresas e o quanto isso vai se refletir em relação a risco, principalmente risco de crédito, tá? Então, já antecipando aqui uma preocupação nossa em relação a risco de crédito, a gente nas políticas, a gente olha isso com atenção, assim, não tem um direcional em termos de olhar a estratégia em crédito especificamente, isso está dentro da gestão de renda fixa, geralmente quando a gente olha, mas é um ponto que a gente olha com muita atenção. E somado a isso, a gente tem um cenário global aí também muito incerto, né? Então, a gente tem também expectativa de movimentação de taxas de juros nos Estados Unidos, a gente tem uma mudança ali, uma reconfiguração geopolítica muito grande ali, a gente ainda está no meio disso, não sabe como é que isso vai se consolidar e quais os impactos de mais médio e longo prazo, principalmente para a nossa economia. Então, a gente também tem uma atenção bastante grande nisso. É um cenário no mundo, assim, Brasil e mundo, que é difícil a gente ver, assim, como tanto tempo de juros altos, discussões até de conflitos, né, bastante forte, então não é um cenário comum, mas um ponto que eu acho que é comum, principalmente na nossa gestão aqui de fundos de pensão, é a volatilidade. Assim, a gente sempre vai discutir volatilidade, a gente sempre discute risco, a gente vai ter os motivos talvez diferentes, mas assim, desde quando eu entrei nesse mercado e comecei a discutir política de investimento, a gente sempre fala que tem a questão da volatilidade. A gente nunca entrou num ano com um cenário, pode ter tido um ou outro ano com um cenário mais forte ali de tranquilidade, mas eu acho que a nosso papel é justamente olhar isso, como tratar a gestão do fundo de pensão, como a gente se preparar para esse mundo de volatilidade que é inerente aí ao setor. Tá? Ao setor não de fundo de pensão, ao setor de investimentos em geral, né? Então, e a gente está envolvido nisso. Então, acho que é importante, quando a gente falar de política, a gente também, eu sempre peço ali, converso, a gente também tratar a questão de comunicação, de educação com participantes, tal. Então, extrapola um pouquinho só a definição de política, mas também acho que isso ajuda muito a gente ter um público preparado, entendendo o que está acontecendo, que também evita qualquer gestão ou ação de muito curto prazo para atender uma pressão específica de participantes. Acho que é importante isso. Aqui a gente já mostrou assim o que a gente vê. O Guilherme mostrou um slide parecido. A gente está nas mínimas aqui de alocação. Nossos clientes aqui, alocação em renda variável em torno de 10%. Tem um peso grande, eu comentei, de educação, tudo. Aqui também dos planos que têm perfis de investimento. Então, eles também vêm trazendo, quando a gente olha os movimentos nos últimos 2 anos, toda vez que tem abertura de janela de mudança de perfil, aí as entidades que têm isso
né, acho que podem confirmar também, o movimento sempre para redução de risco. O agressivo vai para o moderado vai para o conservador, e esse movimento vem ocorrendo ao longo do tempo. Então, para as entidades que não têm ali, que tem perfil de investimento, acaba perdendo um pouco essa manobra de aumentar ou reduzir a exposição em bolsa, né? Porque isso está definido pelos participantes, mas isso mostra claramente que o setor, de uma forma geral, vem reduzindo bastante a exposição em risco. A gente teve um movimento grande ano passado para esse ano também de redução de risco na renda fixa, de redução de duration, uma expectativa ali ainda de risco alto, então isso tudo impactou para a redução de risco de uma forma geral. A gente está revendo isso, é um ponto que a gente vai discutir dentro de renda fixa, essa questão da duration ali da carteira de renda fixa. Vamos aumentar um pouco mais, não vai? Que tipo de risco se traz para o plano? Qual a necessidade de assumir mais risco ou não? Então, vai ter mais alocação em uma B5, em 5 mais, vai aumentar a exposição em RFM, como é que vai mexer isso? Então, esse é um ponto de discussão bastante forte que a gente vai ter. O outro ponto aqui que também a gente olha e é baixo, assim, é a questão de estruturados. A indústria de multimercado sofreu muito, a gente teve muito resgate. Também a gente vai olhar e olha isso como um ponto que é uma estratégia que é importante para os fundos em termos de diversificação, mas o que a gente viu, a diversificação que era esperada em termos de você ter diversificação em relação a movimentos de mercado não era tão grande assim. O que a gente mais viu assim em termos de gestores, quando a gente olha principalmente esse histórico mais curto aqui de 2, 3 anos, foi a estratégia, ela seguiu muito mais o mercado, foi uma questão muito mais de beta e alfa ali do que uma questão de diversificação mais ampla, né? Então, assim, o gestor, a estratégia, a gente reavaliar dessa forma, né? Se é uma estratégia que ela é muito mais para tentar buscar mais risco, é, do que ter uma diversificação. E a importância da seleção dentro de multimercados. Então, acho que é um ponto importante aqui. Qual é a estrutura, a característica do gestor? Então, acho que isso vai ser importante, talvez mais até do que definir a alocação multimercado. O que a gente quer dentro desse multimercado? Então, é uma discussão que acho que é importante para a política, ou durante o período de discussão da política, mas que eu acho que ela se alonga um pouquinho mais também, além da definição de quanto alocar em cada um dessas estratégias. E por fim, só o exterior, né, que a gente olha também está na mínima, então a gente vê assim, essa questão dos juros muito alto acabou sobrepondo sobre todas as outras estratégias. Então, o exterior aqui efetivamente uma estrutura de investimentos aqui que a gente consegue buscar diversificação, a gente consegue buscar novos mercados, coisas que a gente não vai ter no Brasil, e eu acho que isso beneficia bastante. Então, acho que é um ponto também que a gente vai ter bastante atenção. Só para fechar aqui no meu tempo aqui, a questão as pesquisas que eu comentei. A gente tem duas pesquisas que acho que são super importantes. Tem uma que é feita pelo Think Ahead Institute. Ele é um grupo de pesquisa de consultores aqui, que foi fundado pela WTW, mas tem várias empresas já associadas. É super incentivo aí, quem quiser entrar e tiver curiosidade, acho que vale a pena, é aberto. Todo o material que é feito lá dentro é aberto, e eu trouxe esses dois resumos. Eles têm esse Global Pension Asset Survey, que foi feito mais no início do ano. Ele trouxe três principais pontos de atenção e desafios. A gente já falou aqui a questão de incertezas, risco sistêmico, o mundo inteiro olhando uma volatilidade maior, e acho que isso é importante. Lá fora eles trazem a questão dos alternativos, e aí eu acho que é uma grande diferença aqui para o nosso mercado, né? Eles olham para mais investimento, indicam mais atenção em investimento em alternativos, em infraestrutura. Eles têm um mercado muito mais diverso do que o nosso, eles têm um mercado secundário com liquidez, então você consegue ter mais acesso a mercado secundário e alternativas, e sair também dessas alternativas. Então, acho que facilita. E com a questão dos ganhos de tecnologia, avanços aí de AI e tudo, eles trazem a questão também para os fundos de pensão olhar a questão de ganhos de eficiência.
ganho de eficiência não só na gestão, então isso tanto as duas pesquisas falam disso, mas nessa eles falam não só na gestão, mas também dentro do fundo, né? O fundo de pensão começar a olhar e conseguir ter mais eficiência no atendimento aos participantes, na própria gestão, no acompanhamento, e tal. Então isso eu acho que é importante. A gente olha aqui a questão só para fechar, então a partir do Global Top 300. Aqui ele fala um pouquinho mais de alocação, ele traz aí também a questão de incertezas, fala da necessidade, traz o tópico aqui de ESG, a necessidade de uma governança mais robusta, transparente, sustentável. Eu acho que aqui é um ponto importante quando a gente fala de crédito também, a gente vê a questão de governança. Então, dentro do ESG, eles também falam isso, né? Não olhar tanto a investimentos de impacto ali, de green, mas falar de governança, né? Então, falar justamente de mais robustez, de ter empresas com uma boa governança, isso ajuda nos investimentos. E eu acho que os pontos mais importantes aqui, esses três aqui que eu gosto mais, o Total Portfolio Approach, que é basicamente assim, não adianta a gente olhar e fazer a gestão olhando essas caixinhas separadas, olhando o plano, só um movimento separado, né? A gente tem que olhar todo o plano, né? O plano BD, a gente fazer a gestão não olhando só a curva de juros. Mas o que está acontecendo lá com o meu passivo? O que está acontecendo com a evolução da minha população? Então, se está tendo mudança ou não. Então, essa atenção, principalmente agora falando do plano BD, mais ampla do que só o ativo. A gente acompanha muito aqui também a parcela de passivo dos fundos de pensão. E volta e meia a gente faz um estudo de casamento e isso acaba travando. Quando a gente olha, o passivo andou de uma forma diferente, ou teve algum movimento importante no passivo que a gente teve que refazer o estudo. Então, acho que isso é importante olhar. Atenção nos planos CDs, eles comentam, e acho que isso é muito importante. Os planos CDs são mais novos, tem número maiores, mas mais novos, mas ainda a maioria, pelo menos na fase de acumulação. E aí eu reforço a questão da comunicação, quando divulgar a política, ou quando fizer a política, ter atenção na população. Porque a população, talvez, de plano CD, os participantes não estejam acumulando da maneira como deveriam acumular, ou será que eles estão contribuindo no mesmo volume que deveriam, com as expectativas que ele tem futuro de gerar uma poupança de aposentadoria, se é que eles já estão fazendo agora? Então, a política também impacta isso, né? A gente tem uma política que estimule, ou tenta estimular de alguma forma, e aí não só a política sozinho, mas as conversas, os trabalhos de comunicação, de educação, também ajuda bastante. E AI também aqui fala na gestão, tudo, então acho que isso é um ponto também que a gente tem que usar bastante aí, olhar os gestores e tentar trazer de alguma forma isso dentro para o fundo de pensão. Stephanie, passo aí para você. Não sei se eu me alonguei muito aqui, desculpa, mas eu acho que são pontos que eu gosto de falar, assim, não só de política de gestão, mas eu acho que a gente olhar dentro do fundo de pensão, a gente ter essa visão mais ampla também do comportamento da população, acho que é importante também nesses momentos. Não, foi ótimo, foi muito bom. Para iniciar aqui a discussão, é importante destacar que o cenário econômico atual é marcado por incertezas e volatilidades, assim como o título aqui do nosso evento, e tanto no Brasil quanto no contexto global. Resumindo aqui o que o Rafael Santoro apresentou, no ambiente doméstico, a gente tem fatores críticos, como as expectativas em relação ao corte de juros, a credibilidade do governo para avançar na agenda de ajustes, além do risco fiscal e da sucessão presidencial. Esses pontos eles influenciam diretamente a confiança dos investidores e a dinâmica do mercado interno. No cenário internacional, a gente observa movimentos relevantes, como a política monetária dos Estados Unidos, que impacta o fluxo global de capitais, mudanças no comércio internacional e evolução da economia chinesa e instabilidade política em diversas regiões. Esses elementos reforçam a necessidade de atenção e estratégias bem estruturadas aí para lidar com um ambiente tão dinâmico e desafiador. E aí, com isso em mente, a gente vai avançar aqui para as perguntas e ouvir as perspectivas dos nossos especialistas sobre esses fatores e que podem afetar as decisões e estratégias para políticas de investimentos do ano que vem.
Enquanto a gente ouve aqui as perspectivas, eu convido todos vocês a participar ativamente, enviando suas perguntas pelo Q&A, e vamos aproveitar esse espaço aqui para esclarecer dúvidas e enriquecer a nossa discussão. Vou começar aqui com uma pergunta que vai de encontro ali à apresentação do Guilherme. Como preparar políticas de investimentos para eventos extremos sem comprometer o retorno esperado? Aí é uma boa pergunta, né, Stephanie? Assim, eventos extremos, né? Assim, a gente, normalmente, quando a gente faz algum modelo de simulação de portfólio, né? O Rafael conhece bem isso. Eles trabalham dentro de alguma normalidade, né? E aí, se a gente quiser algum cenário de estresse, talvez a gente tenha que pensar nesse cenário de estresse. Bom, eu entendo que a gente antecipar os cenários de estresse possíveis, né, não é necessariamente uma tarefa muito fácil, porque a gente vê, né, assim, lembra dos estresses recentes que a gente passou, né? Por exemplo, em 2020 teve pandemia, né? Quem poderia antecipar a pandemia? Em 2025 agora teve a história do Liberation Day, né? O mercado estava todo para um lado, né? E aí, de repente, eu tô lendo aqui, enquanto isso eu tô falando, eu tô lendo aqui o chat. Aí, de repente, a gente viu o mercado indo para o outro, né? Então, todo mundo pensando na questão de dólar mais forte, de repente o dólar ficou mais fraco, né? Então, assim, existem mudanças, né, de direção que constantemente acontecem e não necessariamente são previstas, tá? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar trabalhar com o nosso cenário base e com as bandas de alocação muito bem definidas, né? Sabendo que a gente pode fazer esse movimento lá dentro. E sempre tem em mente também que o próprio regulador nos permite fazer ajustes, né? Então, se a gente tem uma situação, né, em que a gente tá vendo, né, uma mudança muito grande de cenário e isso não corresponde àquilo que a gente imaginava ou está muito ao contrário do que a gente imaginava, né? Aí eu acho que é o caso de rever mesmo a política de investimentos, tá? Acho que isso seria uma situação muito grave, né? Por exemplo, como aconteceu em 2020. Em 2020 a gente fez muita revisão de política, né? Mas nos outros anos, por mais que o cenário tivesse mudado, a mudança acaba ficando dentro da banda que a gente estabeleceu inicialmente, tá? Legal. E você, Rafael, você tem algo a falar sobre isso? Acho que é isso. A gente não deveria. A gente, pelo menos assim, a definição da política, a gente vai olhar um cenário base, um cenário mais provável. A gente faz, quando a gente faz os estudos aqui, a gente olha vários cenários, várias probabilidades de ocorrer aí diversos cenários. A definição não tem que ser com base no cenário extremo, né? A gente olha o cenário que a gente mais acredita, o que mais probabilidade de ocorrer. Mas a gente também não descarta o extremo. O extremo acho que serve para testar um pouco se a gente conseguir refletir assim, o que seria o cenário extremo, um exemplo de um cenário extremo, o que aconteceria com o plano, e aí a gente testa ou avalia qual é o comportamento do fundo de pensão, né, dos diretores, do conselho. Olha, a gente tem num cenário extremo pode acontecer isso. Como é que vocês veem essa situação? E talvez uma probabilidade, ou isso aqui pode ocorrer com muito forte ou baixo, mas isso pode ocorrer. Então, isso ajuda a gente a testar. E aí ajuda a gente a calibrar um pouquinho mais o cenário. Olha, se acontecer isso, o impacto é muito forte. Vamos reduzir essa chance. Então, aí a gente faz um ajuste. Mas o cenário extremo, ele serve mais para guiar um pouquinho essa questão desses testes em relação a extremos, né? Mas não deveria ser o guia, né? E aí, como o Guilherme comentou, na verdade, o que vai valer ali para no dia a dia, a gente não tem que ficar mexendo. A política a gente sempre traz, eu sempre gosto de olhar isso bem claro, o que é estratégico e o que é tático, né? O estratégico a gente tem essa definição. Olha, eu aceito ir para um lado ou para o outro, assim, mas você dá um range bastante bem definido e que reflita ali qual é a sua percepção. O gestor vai ter na alocação tática, no dia a dia, ele vai perceber um movimento específico, um Liberation Day que possa ocorrer, e aí deveria ter umas travas, ou o gestor mesmo implementar ali alguma ação para poder se defender ou aproveitar esse momento. Então, acho que dividindo bastante isso, o extremo, né?
estaria dentro dessa banda com o gestor sendo ativo e tentando defender isso, né? A gente tem, acho que vale questionar os gestores sobre isso, os gestores terem essa visão no contrato, ali na relação com eles, de que ele tem apesar existe a banda. Geralmente os gestores vão trabalhar ali no ponto médio, mas e aí eles vão ficar trabalhando nesse ponto médio ali e de repente eles poderiam usar mais o orçamento de risco, usar mais a banda, justamente para se defender ou aproveitar esses cenários extremos. Eu E subscrevo o Rafa, Rafael aí. Vou falar, né? Rafa, você trouxe aqui, né, a questão da IA em um dos slides. E segundo a Bloomberg, as gestoras globais já usam IA para análise de cenários e ajustes rápidos em portfólios. E aqui no ambiente de previdência privada, vocês acreditam que as políticas de investimentos devem continuar sendo revisadas anualmente ou migrar para um modelo mais dinâmico e automatizado? Eu gosto dessa revisão anual, assim. Eu acho que se chegar todo ano olhar assim, ah, tá bom e não muda, para mim já é uma revisão, assim. Acho que não precisa necessariamente trazer mudanças. Eu acho que o IA ajuda muito na consolidação de informações, de trazer mais informação. Eu acho que a gente, pelo menos assim, do meu lado, eu tenho me desafiado assim de ainda de aproveitar mais, entender mais e aproveitar mais essa questão de IA. Assim, confesso que eu acho que uso pouco do que deveria, do que poderia me ajudar. Mas isso a gente tem olhado. Mas a questão das políticas, eu acho, ela tem que sempre estar atenta, tem que estar sempre na mesa ali, a gente olhando. O cenário ele já é revisto, né? Já é discutido, a maioria das fundações já olham isso regularmente, mas geralmente as políticas elas têm as suas faixas de alocação, suas bandas ali que permitem ou que acomodam bastante do que acontece no nosso dia a dia. Eu não vejo uma necessidade de revisão mais frequente do que anual da política, mas assim, ela também está livre para ser mexida a qualquer momento. O Guilherme comentou, né? Assim, você vai ter em algum momento uma pandemia. Espero que não tenha, mas se acontecer, isso é um evento extremo que tem que ser revisto, porque não é uma coisa que aconteceu agora e 2, 3 meses a gente já tem um cenário melhor. É uma coisa que pode ser perdurar por mais tempo. Então, isso tem que ser visto, né? Então, assim, a atenção à política ela é frequente, ela tem que ser sempre questionada e discutida com os gestores, o quanto está se usando daquelas bandas, dos orçamentos que são dados na política. Se tiver mudanças a gente tem discutido muito, hoje está vedado, mas a questão aí de investimentos em bitcoins, em cripto, isso tudo, o mercado também muda, né? Então acho que também quando houver alguma mudança, a gente vê se a política ela está, independente desses mercados novos também, agora pensando assim, mas se o resultado não está sendo bom, se o resultado não está sendo o que se era esperado, a reflexão de, olha, isso aqui é uma questão do gestor ou é da política? Isso também é importante. E aí também, se for uma questão da política, o gestor poderia ter entregue mais, se não fosse uma questão da política, vai na política e rever aquilo que está ali, né? Eu acho que isso pode ser feito. Eu estou vendo aqui o Guilherme balançando a cabeça, acho que se você concorda, né, Gui? Acho que eu concordo, sim, e mais, Stephanie, acho que eu particularmente, né, eu acho que eu tô na posição do Rafael, assim, eu sou entusiasta do tema IA, embora eu ache que, assim, o meu grau de utilização tá muito aquém do que deveria, né? Ou não, porque a gente tanto não sabe ainda como usar direito isso tudo e quais as aplicações, para onde funciona e não funciona, mas enfim, eu também, talvez, a gente trabalha aqui com risco, compliance, então pode ser até um pouco da nossa natureza, mas a realidade é que eu sou efetivamente assim um pouco conservador ainda com isso, né? Eu acho que a IA pode nos ajudar muito, pode, né? A IA pode fazer o trabalho sozinha, né? Na sua pergunta você colocou isso, Stephanie, se por acaso a gente precisa revisar ou deixa isso a cargo da IA. Eu ainda não deixaria, né? Eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa melhorar um pouco a compreensão sobre ela e ver aonde ela pode falhar, onde ela não pode falhar, né? Eu lembro, por exemplo, você vê testes de carros autônomos no exterior. Os caras estão lá testando há um tempão, só vai liberar, né? Provavelmente os carros autônomos já devem dirigir muito melhor do que a média de todos nós, mas só vai liberar quando você tiver muita segurança, né? Então eu tô um pouco aqui alinhado, né, com a ideia do regulador. Assim, tem Bitcoin. Já pode fazer?
espera um pouco, vamos ver como que as coisas funcionam, depois a gente faz. A gente não precisa, né? Acho que a gente tá. Aqui o investidor institucional de longo prazo é um investidor naturalmente prudente, né? Vamos fazer as coisas com alguma calma, né? Não quer dizer que nunca vai poder, mas né, vamos olhar e vamos fazer devagar, né? Acho que todas as classes de ativos são assim, acho que a gente pode seguir nessa linha durante mais tempo. Stephanie, e só complementar um negócio também que eu acho que é importante, o Ian comentou, né? O IA ele vai olhar, tem mais uma coisa que os dirigentes hoje têm que, assim, que muitos estão no dia a dia ali no contato com as pessoas, com os participantes, o dirigente que recebe aquela carta ali ou tá na empresa e os participantes vêm falar com eles. Isso acho que esse dia a dia, esse trato com o participante e tentar trazer para a política, para a gestão, o que ele sente das pessoas que participam do plano, que na verdade eles são os beneficiários do plano, eu acho que isso a gente não consegue substituir com AI, né? Ali, acho que ela ajuda a gente em eficiência, mas essa reflexão ali, se na política de investimento a gente está traduzindo o que é o participante, o perfil dos participantes, isso acho que a gente não consegue, tá? Acho que mantém ali a discussão ainda das pessoas mesmo. É a análise aqui do ser humano ainda acaba sendo o principal diferencial, né? E os riscos envolvidos, como o Gui falou ali, nos carros autônomos, né? Que e se houver um acidente, quem é o culpado? Não vai É. ser a IA, né? A mesma coisa aqui no nosso ambiente não elimina a análise do ser humano. E agora, indo aqui para pensando nisso, tem alguma lição de fundos estrangeiros que podem ser aplicadas no Brasil para melhorar a política de investimentos? Eu acho que vou deixar essa resposta pro Rafael, hein? Que é o cara que conhece bem mais do que eu aí, Rafael. É. O que ele trouxe aí algumas Não, a gente tem uma coisa que é, apresentações falando do exterior. é, eu acho uma coisa que assim, eu vou até falar que é um pouco de inveja que eu tenho dos fundos lá fora, esse mercado de alternativos, assim, o tamanho do mercado e o mercado de alternativos, assim. Hoje a gente aqui, até isso, no meu papel de consultor, assim, a gente olha e compra NTNB, assim, ou trabalha, mas a gente tem um mundo lá fora, assim, que tem muito mais alternativas e que poderiam ser explorados, que faz todo sentido com o fundo de pensão, mas que aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldades e diversas, assim, não é nem do fundo de pensão, não, é dificuldades assim do próprio mercado se desenvolver. A gente tem alguns nós que precisam ser desatados, tal. Então acho que esse é uma diferença grande quando a gente olha os fundos de pensão lá fora, né? A gente tem Existem vários modelos de gestão lá fora, né? Você tem modelos que são bem passivos, né? Você tem modelos que são bem mais agressivos nessa questão de alocação, principalmente em alternativos, em ativos de risco. Então, você pega modelos de Yale, modelos dos fundos de pensão do Canadá, que eles usam muito essa questão de alternativos e, e eu acho que isso é bem importante a gente sempre olhar isso, né? O que a função da diversificação. Então, assim, essa caixinha que a gente tem de exterior, eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção, assim, sabe? A gente pode explorar bastante ela. Eu acho que isso é um ponto que é importante. Lá fora eles usam muito também essa questão tem a questão da gestão, talvez uma gestão mais ativa no trato com os gestores, né? Então também eu acho que é um ponto que aqui no Brasil também começa a ter isso, você começa a olhar isso com mais atenção, de você buscar uma diferenciação maior de gestores, mas também não adianta a gente pegar três, quatro gestores que eles têm cabeças parecidas, então na verdade você não está tendo diversificação aqui. Mas eu acho que lá fora eles usam bastante isso. O perfil de risco é diferente, né? Assim, o modelo de juros lá fora é muito mais baixo. Então, a tendência, você pega um fundo conservador lá, ele vai ter 40, 50% lá em renda variável mesmo, assim, né? Então, acho que isso é um ponto que é muito. O mercado é diferente para o nosso. Mas a gente tem como explorar um pouquinho mais isso, se beneficiar desse mercado lá fora e trazer um pouquinho mais dessa diversificação aqui pro Brasil. Stephanie, posso só fazer coro com o Rafael aqui e entendendo que, na realidade, assim, acho que a posição dele nesse ponto, né, é uma posição mais assertiva, né, do que a nossa, porque ele tem acesso, ele conhece muito melhor. Mas um ponto que o Rafael fala e que me chama a atenção, que eu acho que aqui ainda falta um pouco, né, a gente
Aqui a gente acaba tendo um mercado que muitas vezes ele é muito, muito procíclico, assim, né? É um mercado em que as alocações elas acabam indo muito ao sabor, né, do cenário político, né? Assim, não à toa, né? Vocês veem, e a gente não vai trazer essa discussão aqui para dentro, mas hoje quase qualquer discussão econômica passa pela questão de o que vai acontecer em termos de eleição no ano que vem, né? O ideal, logicamente, seria que a gente tivesse. Pode até ser que tenha gente que adora discutir, né, a questão de política. Aí, ok, né, assim, talvez existam fóruns para isso, mas o ponto é, né, talvez aqui em investimentos, a gente poderia ser um pouco menos suscetível a essas questões. E eu acho que a grande questão que a gente vê lá fora, né, é que esses investidores de longo prazo, com a diversificação que foi feita, né, com as classes de ativos que são menos sensíveis, né, a esses movimentos políticos, você consegue passar mais incólume a isso, né? Não é legal, apesar de assim, pode até parecer divertido, mas não é legal efetivamente a gente fazer uma política de investimentos que a gente dependa de uma eleição, que é um negócio que a gente não controla e a gente tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Pode haver torcida, é claro, né? Mas você não tem controle sobre isso. Então, eu acho que uma inveja, né, Rafael, que eu compartilho com você, né, do pessoal, é que realmente você consiga ter um pedaço do portfólio que não necessariamente seja atrelado a essas discussões muito curto-prazistas, né? E aí a gente realmente está fazendo uma gestão de longo prazo propriamente dita, tá? Então, só para fazer coro aqui com ele, que eu achei bem, bem legal essa abordagem. E pensando nessa parte de oportunidades globais, como a gente pode lidar com restrições regulatórias locais, por exemplo, alocações no exterior, criptoativos, frente a essas oportunidades globais? Assim, a gente tem o legislador ele acaba sendo soberano aqui nisso, né? A gente acaba não tendo muito que como desviar disso, né? Mas bastante, tem bastante alternativa, né? Quando a gente olha a questão, a gente pensa no cripto, mas você tem um mercado todo de tecnologia lá fora que é um mercado de ações, assim, um mercado de empresas que tem uma correlação muito grande, talvez, com essa evolução que a gente está vendo no mercado de tech, por exemplo, né? Mas a gente teve tudo isso também no mercado de farmacêuticas também, que a gente teve agora com as canetas, com um monte de coisas, evoluções que existem em relação a diversos tratamentos, que a gente não pega isso aqui, né? Então, eu vou ser meio repetitivo voltar para a questão do exterior e as possibilidades que a gente tem lá fora, né? O legislador, ele acaba, aí é um pouco do perfil da legislação, do legislador, não só do legislador Previc agora, mas assim, o nosso judiciário, ele é um judiciário baseado em leis de pode ou não pode ali, e define regras, né? Diferente da legislação anglo-saxônica ali, que é de common law, que olha assim, olha, é regra da prudência, lealdade, você vai tratar e trabalhar na melhor benefício do participante, sem tantas restrições como a gente tem agora, né? Então, assim, a gente está inserido nesse mercado, a gente tem que trabalhar. Acho que é um pouco isso. O próprio, acho que o Ricardo já comentou uma vez assim, estão conhecendo, restringiu agora também vamos deixa evoluir um pouco o mercado, deixa o fundo de pensão é, o mercado de fundo de pensão, o mercado de investimento evoluir, depois o mercado de fundo de pensão entra, vai perder um início e tudo mais, mas pelo menos eu acho que tenta ter um pouco mais de atenção ali com os participantes, pelo menos é a minha leitura ali desse governo. Mas eu Eu, acho que assim, eu concordo. é, você olhar para fora, eu acho que você já ganha, você pode nem ter uma visão assim agora restritiva, assim, eu não posso acessar nunca esse mercado. Mas você tem outras alternativas, assim, sabe? Você tem alternativas que são parecidas e que dariam e que trazem benefício para o plano. Então, acho que isso pode ser visto e o próprio desenvolvimento do mercado vai ajudar depois uma reflexão, uma revisão, talvez, dessas restrições que a gente tem hoje aqui, tá? É perfeito, Rafael. Desculpa, Na Guilherme, verdade, acabei assim, falando mais aqui, te não, não, cara, atropelei. eu acho que tá perfeito e é a mesma linha, cara. Assim, eu entendo que hoje, quando a gente olha, assim, compara, por exemplo, né, a alocação média do fundo de pensão com o que a legislação permite, né? Legislação, né? Você fala, bom, tem alguma coisa aqui que a gente precisa mexer na legislação? É até difícil dizer, né? Porque
A legislação hoje ela já é bem ampla, né? Eu acho que ela, quer dizer, acho que a amplitude da legislação ela é até corroborada pelo que a gente vê de há quanto tempo a gente não tem grandes ajustes na legislação, né? Desde a 4661, né, que já tem agora 7 anos, né? Você não tem nenhuma mudança muito grande, né? E eu acho também que tem uma questão, né, que o legislador, eu acho que ele tem, às vezes, um papel de fomento. Por exemplo, essa história que a Resolução 23 agora deve trazer acerca de ESG, etc., tal, que eu acho muito interessante. Nesse ponto, eu acho que o legislador está se colocando num papel legal de fomento. Por outro lado, né, no papel do investimento, né, também eu acho que o legislador tem o papel de esperar ver onde que o pessoal vai, o que o pessoal precisa, para depois ver, né, se autoriza. Então, acho que também cabe, né, assim, olha, vamos discutir quanto que a gente tem que ter de exterior, vamos discutir, né, se a gente precisa ou não de determinada classe de ativo, mas depois que a gente já estiver utilizando, né? Então, assim, também não vejo necessidade de o legislador, né, assim, se antecipar algumas discussões. Acho também que a gente precisa falar, olha, não, a gente precisa dessa pista. Na hora que a gente precisar dessa pista, aí acho que a gente tem espaço, e eu acho que o legislador hoje ele tem dado esse espaço, né, de conversa, para que a gente fale, olha, precisamos daquilo, ele avalia, né, e decide se cabe, se é cabível ou não é cabível. Mas eu não vejo hoje a legislação como um empecilho, né, para a diversificação, né? Muito pelo contrário, acho que a legislação está aí, né? Acho que ela está até hoje um pouco mais ampla do que o que a gente precisaria dela mesmo, tá? Eu tenho aqui agora uma pergunta do Bernardo Quilas, perguntando quais os modelos quantitativos têm sido mais utilizados na construção das políticas de investimentos, se seria Markowitz, Black, Litterman, Risk, Parity ou etc. atualmente, e se vocês têm incorporado nesses modelos as diversas incertezas que temos que conviver, e se temos tido mudança nos modelos utilizados. Boa provocação do Bernardo, né? Bernardo, tudo bem? Bernardo, eu acho que os modelos vão precisar sim evoluir, né? Embora e aí, Rafael, fique à vontade também para discordar, né? Mas assim, embora eu ache que na atual conjuntura, né, com o cenário que a gente tem, com as classes de ativos que a gente não necessariamente demanda dos modelos uma evolução enorme, né, do dia para a noite, mas eu acredito, né, que eles vão sim precisar evoluir, tá? Talvez não para esse ciclo de política de investimentos, mas eventualmente para o próximo, né? A gente pensando em um cenário diferente, com juro real menor, de novo, tanto faz se o juro real ficou menor por um motivo ou por outro, né? Mas eu acredito sim, Bernardo, que a gente precisa caminhar nessa direção, tá? É um negócio que me chama a atenção, né? Eu lembro disso quase todo dia, né? Assim, a gente precisa é, mudar um pouco os modelos, né? Incorporar melhor essa questão de percepção de risco. E eu também acho que a gente precisa caminhar para algumas medidas de risco que sejam mais amplas do que o que a gente tem atualmente, tá? A gente vai precisar olhar, por exemplo, o risco de descolamento de longo prazo das metas que a gente se impôs. Enfim, tem algumas coisas que eu acho que em algum momento vão fazer mais sentido. Talvez hoje faça um pouco, né, dado o nível de juro real que a gente tem, mas eu entendo essa sua provocação e eu acho que ela faz todo sentido, cara. Eu concordo. Assim, se for perguntar o que é mais usado, assim, ou mais ainda Markowitz, eu acho que ainda é um negócio que assim, as pessoas De olham longe, naturalmente, de tratam longe. isso de longe mais usado. Eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje grande ali, até nas projeções, não é dificuldade, mas é assim, a gente gasta muito tempo discutindo o cenário ali, as projeções, principalmente de classes não tão comuns ali, se a gente olhar imóveis, até multimercado mesmo, tem várias estratégias, isso é mais difícil. Mas, assim, efetivamente a gente tem que ter uma. Eu acho que o mercado vai evoluindo, isso vai trazendo novidades. Eu tenho visto e eu tenho falado muito a questão do passivo também, porque quando a gente vai falar dos BDs, ali, essa evolução normalmente a gente olha lá um fluxo que é calculado pelo atuário, mas assim, como é que a gente consegue dar algum choque nisso ou prever mudanças nesse fluxo. Isso é uma coisa que a gente tem discutido aqui dentro, porque naturalmente a gente vê mudando, vê que não é tão definido assim esse fluxo. É natural a qualquer diferença. Então, eu acho que essas mudanças que a gente olha hoje, principalmente de cenário
e do lado do passivo, eu acho que são os pontos que a gente tem que olhar e ver como incorpora isso nos modelos. Assim, aí se volta naquela questão do Markowitz. O Markowitz trata pouco disso, principalmente ali quando a gente trata, se for fazer ali alguma coisa com passivo junto. Tá ótimo. É, só fazer uma última pergunta aqui, que é um tema que tem sido discutido atualmente. Seria, dada a progressão dos critérios ESG de opcional para obrigatório na política de investimentos, conforme a evolução normativa, como isso muda para a política em 2026? Boa pergunta, né, Rafael? Eu ainda Difícil não aqui, a sei a gente já resposta. colocou. A gente não tem ainda o que vai vir ali, né? É difícil É, a gente já exatamente. refletir isso, né? Eu tenho olhado, eu até comentei aqui, né, a questão da governança, né? Assim, acho que isso é um ponto que a gente está tendo atenção aqui, se vai mudar, não vai mudar, assim. Quando veio no início a questão do ESG, tinha até uma visão meio padrão, assim, o que vai olhar, vou observar, mas você olhava efetivamente o que trazia ali, era pouca coisa. Então, acho que isso tem que ser discutido. Não tem ainda a resposta 100% disso, se for olhar contra a lei, que a gente ainda está em discussão também nisso, mas eu acho que um ponto que tem que ser dado atenção em relação à governança do fundo de pensão, dos gestores e das empresas investidas, né? Então, acho que isso tudo acho que vale, quando for discutir, pensar como é que isso está revisto, como é que isso está refletido ali na política. É. E é isso, né? Assim, a gente ainda não sabe exatamente o que vem, deve estar na linha, né, do que veio na consulta pública. É, acho que o importante, né, é que aquilo que vier tem algum prazo de adaptação, né, para que a gente consiga, porque realmente a legislação agora acho que ela deu um passo interessante, né? Ela fala de indicadores, ela fala de métricas, né? Então é algo que precisa ser, né, incorporado à gestão do dia a dia e muitas vezes, né, o fundo de pensão, principalmente quando a gente olha para o investimento, né? Muitas vezes o fundo de pensão também não consegue fazer isso sozinho, né? Porque não dá para ele colocar uma série de regras, né, do dia para a noite, né? E aí boa sorte para o gestor. Não, isso é um negócio que tem que ser conversado, tal. Então, se a gente de fato tiver um prazo, né, digamos o ano que vem a gente puder trabalhar ao longo do ano nisso, acho que seria talvez o ideal, né? A gente pra gente poder fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível. Maravilha. Então a gente chegou aqui. Gente, tem mais uma pergunta. Só para terminar, essa realmente vai ser a última, hein? Como conciliar liquidez com alocações de médio e longo prazo nos planos CDs, que permitem maior flexibilidade de saques em seus regulamentos? Essa pergunta é do Nelson Miller. Eu tava com a esperança de que não desse tempo de fazer essa pergunta, Stephanie, porque é uma pergunta muito difícil. Isso é um negócio complicado. Assim, quando você tem um perfil, né, que permite ao participante mudar de um em um mês, três em três meses, seis em seis meses, né, a gente tem visto isso na pele. Algumas entidades que decidiram em perfis mais agressivos investir, por exemplo, em private equity, né? E os participantes migraram todos para o perfil mais conservador. E aí, o que que você faz? Né? Deixa lá e desenquadra ou carrega isso para perfis que não naturalmente carregariam esse tipo de risco, tá? Então, eu acho esse tipo de ativo, né, para planos que tenham essa mobilidade com muita frequência, né, é um negócio que a gente tem que pensar duas, três, quatro ou 10 vezes, tá? Eu tenho estado um pouco preocupado com esse tipo de liquidez, né, em planos que demandam muita liquidez, tá? Não sei se essas duas coisas combinam de maneira tão trivial. Eu concordo, assim, acho que você pode tentar de alguma forma montar uma estrutura ali para, nesse caso dos perfis, que tem todos os perfis, você tenta minimizar isso, mas é uma É coisa que é isso. difícil, traz mais dificuldade para a gestão você olhar isso, né? Ou você, talvez para você lidar com isso, você acaba perdendo talvez a eficiência. Vai reduzir muito a exposição no líquido, e aí talvez o impacto que você teria, o benefício que você teria com aquilo, acaba perdendo nessa Nem vale tanto a diluição, pena. né? Acho que é difícil, assim, não é um ponto que é fácil de tratar, né? Aí vem a questão, talvez esse mercado começar a andar e começar a ter mais liquidez, talvez esses fundos de mercado secundários, buscar talvez isso ajude um pouquinho esses fundos que têm essa mobilidade maior. Aí você tentar, você não vai pegar aquele 100% private equity e líquido, você vai tentar buscar alguma coisa
que tenha, de alguma forma, liquidez, né? Perfeito. Agora a gente, de fato, encerra o painel. Foi muito enriquecedor. A gente conseguiu aqui refletir sobre os desafios e oportunidades que vão moldar a política de 2026 das fundações. Vocês trouxeram insights muito importantes aqui para a gente refletir e tenho certeza que todo mundo gostou bastante e eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês nesse painel. Eu, se Prazer, você Stephanie. Obrigado. Obrigado, Stephanie. Obrigado aí, Guilherme. Foi muito bom. Rafael, prazer, cara. Tudo de bom aí. Boa Também. continuidade de evento a todos aí, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fiquem bem.